No Salmo 19, verso 7, está escrito: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Eu não gosto de discutir com a palavra de Deus, porque ela sempre tem razão. E você, se você for racional, você também não vai discutir, porque ela tem razão. E não é uma razão cega, você aceita e pronto. Não, se você ousar questionar e você for sincero na sua pesquisa, você vai acabar cedendo à verdade explícita e explicada na palavra de Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta. A lei de Deus é religiosa? Pensa bem. Não seja rápido em responder. Se você já foi assaltado, quando você foi assaltado, você sentiu que o ladrão quebrou uma lei religiosa? Porque nos 10 mandamentos está escrito: não roubarás. Ou então você pode perguntar para alguém que foi traído no namoro ou no casamento, chega para a pessoa traída, talvez você já foi traído, e chega para uma pessoa traída e pergunta: o seu namorado, o seu marido, a sua esposa, sua namorada, ela quebrou uma lei religiosa? É lógico que não. Se você já foi assaltado, se já foi traído, você sabe que o que você sentiu não tinha nada a ver com o que aparentemente é a religião. Você pensou de como você sofreu, de como você foi injustiçado. A lei de Deus não é uma lei religiosa. Então, eu vou falar pelo primeiro mandamento, e você pode pensar: mas aí é lei religiosa. Não, lá diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Deus pede no primeiro mandamento exclusividade, ter Ele como único Deus e ter Ele, só Ele como Deus. Dá para entender isso? Bom, se você é um homem, Deus te deu o direito a ter uma esposa, não várias. Uma mulher, não várias mulheres simultaneamente. Ele não aprova esse tipo de relacionamento. Você deve ficar com uma mulher, a mulher deve ficar com um marido, deve ter um homem na vida dela. Então, você pode entender essa fidelidade no primeiro mandamento. Deus quer que Ele seja o único Deus. Existem outros deuses? Na teoria, sim. Digo na questão de imagens, está mais ligado ao segundo mandamento. Vamos falar sobre ele outra hora. Mas o primeiro mandamento está falando quando Deus, que deve ser o Senhor da sua vida, o Rei da sua vida, é desobedecido, é colocado de lado. Vou trocar a palavra desobedecer por desprezo nesse momento. Quando você despreza o que Deus diz para seguir o que outra pessoa diz, isso é afastamento de Deus. Quando você preza mais a opinião de um profissional, de um homem, acima do que Deus falou, então nesse momento, esse homem, esse profissional, está se tornando o seu Deus. Nós podemos colocar no lugar de Deus nossa esposa, os nossos filhos, os nossos parentes, às vezes o nosso chefe, às vezes o nosso emprego, aquilo que toma o nosso tempo de ficar com Deus. Isso é um Deus. Isso é um Deus. Nós podemos, como eu gosto de falar, espernear e dizer que não é bem assim, mas é. Na prática é. Tá ok? Então, Deus deve ter o lugar de Deus na tua vida. Ele não é tua esposa. A tua esposa tem um lugar de esposa. Se você trabalha tanto que não tem lugar na sua vida para a sua esposa, você nem é casado, na verdade. Você está, sim, transgredindo uma lei de Deus. Se você está tão ocupado com outras coisas, até com futilidades, e você não tem tempo para Deus, você não conhece nada sobre Deus, e você não conhece, melhor ainda que isso,
o próprio Deus. Né? Melhor do que conhecer sobre Deus é conhecer a Deus. Não adianta você fazer um curso profundo e intensivo de teologia, porque aí você só vai conhecer sobre Deus. Não estamos falando disso. Estamos falando quando Deus é o Senhor da sua vida. Quando você deixa de fazer uma coisa, por exemplo, você deixa de comprar uma coisa porque você sabe que aquilo não agrada a Deus. A multidão inteira dizendo, larga a mão de ser besta, isso não tem nada a ver com religião, na verdade, realmente não tem nada a ver com religião, é espiritualidade, é a sua comunhão com Deus, não tem nada a ver com religião, isso é sua espiritualidade. Deus tem que ser o Senhor da sua vida. Se Ele não for, você está transgredindo o primeiro mandamento. E sabe quem vai perder com isso? Você acha que é Deus? Como diria o antigo ministro, Deus está numa posição imexível. Quem vai perder é você. Deus está numa posição que você não tem como tirar Ele do trono dele. A palavra dele não tem como ser desmentida. Se você obedece a Deus, as bênçãos que você recebe provam que a palavra dele é verdadeira. Se você desobedece a Deus, as consequências disso, negativa, provam que a palavra de Deus é verdadeira. Entendeu? Então, como Deus está numa posição que não dá para você retirá-lo de lá, quando ele fala isso, é para o seu bem. A lei foi dada para o seu bem. Infelizmente, até o povo evangélico, que deveria ser defensor da lei de Deus, são uns dos que atacam mais a lei de Deus. Eles não entendem, não compreendem a profundidade da lei do Senhor e eles atacam. Eles chegam a blasfemar daquilo que Deus falou. Chegam a chamar a lei de Deus, que é perfeita e refrigera a alma, eles chegam a chamar a lei de maldita. Maldita. Eles falam que ela aprisiona o homem. A lei de Deus aprisiona o homem. Eles falam que a liberdade é fora da lei. Já assistiu o filme de Faroeste? Você lembra quem é que é o fora da lei? O fora da lei é o que não obedece, ele é contra o sistema, né? Então, a lei de Deus, eu gosto de fazer essa pergunta, a lei de Deus pertence a quem? A Satanás? Ou aos homens? Pertence a alguma igreja? Não é lei de Deus? Esse de Deus não quer dizer que pertence a Deus? Será que eu preciso de uma criança para explicar isso para um adulto? Quando se fala lei de Deus, é de Deus. Então, esse é um dos mandamentos. Não tenha outros deuses. Não tenha pastores. Quando você deixa de mudar de caminho, porque um pastor falou alguma coisa contrário à palavra de Deus, e você acha, não, mas esse é um homem ungido, esse é um homem de Deus, mas se ele está falando contrário à palavra explícita de Deus, à explicação explícita de Deus, então você está fazendo desse homem um ídolo, um Deus. Quando uma denominação religiosa coloca o seu líder, o seu dono, o seu proprietário como centro das doutrinas, como centro do conhecimento, como aquele que sabe a resposta para todas as coisas, como aquele que deve ser consultado, então essa pessoa está caminhando em perigo. Hoje, muitos se negam a entrar numa igreja porque dizem que é invenção do homem, que eles pedem dinheiro, e aí eles vão e pagam dinheiro para palestra, para ouvir um coach que vai ensinar as mesmas coisas que se ensinam nas igrejas, só que eles removem a palavra Deus, colocam a palavra universo, o acaso, seja lá o que for, ensinam até o poder do perdão, fazem as pessoas se abraçarem, ficar chorando, perdoe seu pai que já morreu, porque isso está te afetando, aí a pessoa começa a chorar, perdoe seu passado, eles só mudam o título, mas estão ensinando religião em outras palavras. Então, o homem tem que se apegar a Jesus. Ele é o único Senhor. Não é outro, não tem outro nome. Atos 4, verso 12, não tem outro nome.
É o nome de Jesus que traz salvação. Se você não ama Jesus, você está num grande perigo de perder a sua salvação. E olha, eu não gosto de ficar falando só do futuro, não. Servir a Cristo só nessa vida já é vantagem. Servir a Cristo só nessa vida já é vantagem. Se você está falando assim, eu não quero saber de vida eterna, não me interessa, saiba, se você rejeita Cristo agora, você já está perdendo muita coisa. Muita coisa. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, que possamos ter a Deus, o verdadeiro, Jesus, como o nosso único Deus. Amém.